E o tema da mensagem hoje é Shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Talvez você já jogou lá no Google, que você chegou na igreja e falou: o que esses caras falam Shalom, meu Deus do céu? O que significa Shalom? Vou te dizer que a primeira vez que eu escutei Shalom foi quando eu fui pregar na Projeto Vida, que hoje é a nossa cobertura espiritual, lá em 2000, e a gente achou o vídeo esses dias, 22, era? Acho que foi 2022, fevereiro de 22, que eu fui pregar lá a primeira vez, e aí o apóstolo Joel, ele cumprimentou a igreja com Shalom. Eu falei: meu Deus, fugi dessa aula. E aí eu fui estudar o que era Shalom naquela época, e Deus me trouxe essa palavra essa semana, junto com alguns outros termos, e eu não entendi porquê. Eu achei que era apenas para ensinar, mas Deus falou muito forte comigo através dessa palavra, e eu tenho certeza que vai falar muito forte ao seu coração também. A gente vai ler rapidamente Juízes 6, 23 e 24, diz assim: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. No hebraico original, Shalom. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou: o Senhor é paz, Havé Shalom. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos abieziritas. Amém? Aqui, para vocês entenderem um pouco do contexto histórico do livro de Juízes, o livro de Juízes é um período onde existia uma crise nacional, vamos chamar assim. Era uma crise em Israel, porque Israel vivia ciclos repetidos. Quais ciclos, pastor? Então tinha o ciclo do pecado, o ciclo da dúvida, o ciclo da opressão, o ciclo da libertação. Então existia um ciclo naquela época. E aí quando a gente chega no capítulo 6, Israel está sendo oprimido pelos midianitas. Faziam 7 anos que isso vinha acontecendo. Então os midianitas estavam roubando, matando, mentindo, enganando, induzindo o povo de Israel ao erro. Então a gente leu aqui uma passagem sobre Gideão. Gideão estava escondido. O texto diz, se você pegar do capítulo 6, malhando trigo no lagar. O lagar, se você for estudar, é um lugar apertado. É um lugar escondido, escuro, é no subterrâneo. Sabe por que ele estava lá? Porque ele estava com medo, ele estava vazio, ele não queria ser visto. Então a gente entende que o estado da alma dele era uma identidade ferida, um medo constante, sobrevivência emocional, sensação de abandono, confusão. E aí o texto diz, que vocês leram ali, que o anjo chega até Gideão. Só que é muito engraçado, porque Deus se aproxima da gente exatamente nos lugares aonde a gente se esconde. Gideão é encontrado no seu esconderijo. E aí o anjo diz o quê? O Senhor é contigo, homem valente. Gibor Shaiá significa valente, poderoso guerreiro. E é muito engraçado porque o texto, se você for ler, ele diz que Gideão questiona o Senhor. Ele questiona o Senhor, ele argumenta, ele reclama. Ele está tão destruído, ele está tão mal que ele não consegue acreditar que é o Senhor. E quantas vezes a gente já se encontrou assim? Que Deus fala, Deus nos encontra e a gente não consegue acreditar. Porque a gente está numa situação onde os nossos olhos não deixam a gente não acreditar em algo que não seja derrota, problema, coisas quebradas. E o que nos mostra que a reação de Gideão é qual? Ele carrega culpa, ele tem traumas, ele é inferior, a gente vai falar sobre isso, ele está com muito medo. Só que quando Gideão entende que ele está diante do anjo do Senhor, ele percebe que ali é uma manifestação teofânica. O que é teofanismo? O que é teofânica? É Deus presente, é o próprio Deus em forma. E ele morre de medo de morrer. Por quê? Porque ele tem a lembrança de Êxodo. Êxodo 33, 20 diz que quem estiver na presença do próprio Deus não aguenta face a face. Ele morre.
Então, o que Deus diz para ele? Shalom. Fica tranquilo. Você não vai morrer. E Gideão dentro de si está dizendo assim: ai, deu ruim. Agora eu vou. E a gente percebe que a resposta de Deus em Juízes que a gente acabou de ler: paz seja contigo. Se acalma, não temas, você não morrerá. Shalom é Deus dizendo: eu vou te restaurar. Não interessa a situação que você se encontra, não interessa o esconderijo da sua alma, do seu pensamento, do seu espírito, eu vou te restaurar. E isso é Shalom. Então entenda que a gente precisa entender o que Deus quer falar conosco hoje. E o que Ele quer falar é algo que não é um sentimento, não é um alívio momentâneo. Deus não quer falar conosco sobre uma calma momentânea. Nossa, eu vou me sentir mais tranquilo no culto, eu vou sair, eu vou dormir bem, mas amanhã a guerra vai voltar. Não é sobre isso. Hoje o que Deus quer falar para cada um de nós é Shalom. Shalom não é estar tranquilo. Não acha que Shalom não é estar bem, mais ou menos. Shalom não é não ter problemas. Shalom é muito mais do que isso. Shalom é um estado de alma. Shalom é uma reconstrução interna. Shalom é uma obra de Deus em lugar que ninguém vê. Shalom é ser inteiro de novo, para sempre. Então entendo que Deus está dizendo: Shalom, hoje é um dia de nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Para você entender, pastor, mas o que é Shalom? Me dá um exemplo. Shalom é o que Jesus tinha quando dormia naquele barco. Era uma tempestade, você lembra, todos desesperados achando que ia morrer. Jesus dormia. Era ausência de problema? Lá fora tinha uma tempestade. Ele estava no meio da tempestade. Então, enquanto o mar estava revolto, ele estava Shalom. Shalom é o que Paulo tinha quando adorava acorrentado, preso. Shalom é o que Davi tinha dizendo: não temerei. Shalom não é ignorar caos. Shalom não é deixar... Na verdade, Shalom é não deixar o caos entrar em nós. Então, pastor, hoje então minha vida está solucionada. Não é sobre isso. Porque às vezes a gente precisa estar em meio à tempestade. Às vezes o que Deus está usando para que a gente se transforme é uma tempestade, é um deserto. Só que Shalom é você estar inteiro, é você ter certeza, é a paz que excede todo entendimento. Então entenda, há pessoas que conseguem ver quando você está cansado. Você entra aqui, está meio cansado, você olha, muita gente chega para mim, para pastor Nayara, vocês estão com uma cara de cansado. Mas só Deus consegue ver quando nós estamos quebrados, faltando algo, ou nos sentimos fora do lugar. Então hoje, Deus não quer te entregar uma palavra de incentivo. Hoje, Deus quer te entregar Shalom. É sobre isso. A primeira coisa que Deus entrega é uma palavra. Vocês leram ali, quando Deus encontra Gideão, Ele não entregou uma espada, uma estratégia ou um exército. Ele entregou uma palavra, Shalom. E esse é o segredo espiritual para a gente passar pelas guerras. Deus não começa restaurando o que está ao seu redor, como você imagina. Deus começa restaurando o que está dentro de você. Tem gente que não consegue vencer guerra. Tem gente que não consegue sair do deserto, porque dentro está todo destruído. E você está querendo que Deus arrume o teu externo, e Deus está dizendo: calma, eu estou querendo trabalhar no teu interno. Ele não vai começar deixando tudo lindo fora, senão você vai acabar estragando de novo. O que Deus está dizendo é: eu vou arrumar o que está dentro, Shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Se o nosso coração tiver Shalom, não quer dizer que nós não teremos guerra, mas tem certeza que nós passaremos por ela, que nós venceremos ela. E é isso que Deus está falando para nós. Deus começa restaurando o que está dentro. E é aqui que me chamou a atenção nessa palavra. No hebraico, a raiz da palavra Shalom é Shalem. Não significa paz, significa inteiro novamente, reconstruído, colocado no eixo, ajustado por dentro. Isso é muito forte. Quando eu li isso, eu falei hoje para a pastora Nayara, eu tinha escrito a mensagem, eu falei: eu vou mais cedo hoje. Eu comecei a ler, eu falei: amor, minha cabeça bugou. Então não é paz, não é paz.
Deus quer refazer por inteiro aquilo que está quebrado. Shalom é o que resta depois que Deus toca exatamente aonde você escondeu a dor. É isso que nos leva a Gideão. Por isso esse texto. Porque Gideão não precisava de coragem. Gideão precisava ser reconstruído. Então entenda. Gideão estava funcionando. O texto diz que ele estava moendo trigo. Só que quando Deus aparece, Deus não encontrou um guerreiro, que Gideão era um guerreiro. Deus encontra um homem que estava assustado, escondido, perdido, com medo, tentando sobreviver, trabalhando em um lugar que não era o lugar certo, vivendo fora do propósito e carregando rachaduras que ninguém via. Esse era Gideão da Bíblia. Só que daí, talvez esse seja nós hoje. Porque talvez você pode estar funcionando, mas perdido. Pode estar sorrindo, mas por dentro está todo rachado. Você pode estar servindo, mas está todo fragmentado. Você pode até estar orando, mas está cheio de buracos por dentro. Deus olha para Gideão e diz o quê? Algo que muda tudo. Shalom, não temas. Deus não diz, vamos para a batalha. Deus não diz, seja forte. Deus diz, eu vou te colocar por inteiro novamente. Tem gente que quer ficar entrando em guerra todo quebrado. Tem gente que em vez de se preocupar em se reconstruir, está querendo guerrear achando que é forte. Não querendo aceitar a situação que está vivendo. E pior, às vezes entra em guerra que não é sua. Entra em campo de batalha que nem foi chamado. E sabe onde a gente perde o shalom? Quando o passado fala mais alto do que a promessa. Gideão diz, se Deus é por nós, por que tudo isso aconteceu? Nesse momento ele está lendo Deus pela lente do trauma, pela lente do passado. Por que eu sofri? Por que fizeram isso para mim? Pastor, eu sempre orei. Pastor, eu sempre me dediquei ao Senhor. Por que Deus, se Ele estava comigo, por que Ele deixou isso acontecer? Isso é enxergar o nosso Deus pelo passado, por traumas, por coisas que ficam te aprisionando. Quantos de nós aqui estamos lendo Deus pela lente do abandono, da traição, da humilhação, da perda, de uma palavra que te feriu, de uma porta que se fechou, de uma oportunidade que quase deu certo? E aí você olha para Deus e fala, pô, mas se você está comigo, por que isso está acontecendo? Entenda, quando você lê Deus pela dor, você fica cego para o seu futuro. Você fica preso em coisas do passado. Você não consegue enxergar. Você sempre vai colocar um ponto antes de se mover. Mas já aconteceu e deu errado. Lembra daquela vez, não deu certo. Meu Deus, se acontecer de novo, eu não sei o que eu vou fazer. Você simplesmente cega o seu futuro. Você cega o seu propósito. Tem também outra coisa que faz a gente perder o shalom, que eu falo muito aqui, quando acreditamos na narrativa de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo contra mim. Nossa, pastor, você não sabe. Eu sou o menor. Eu não consigo. Eu não presto para ninguém. Sabe o que Deus está dizendo? O Senhor é contigo, homem valente. Gibor Shail, valente e poderoso guerreiro. O que Deus está dizendo para nós? Que mesmo que nesse momento, como Gideão, você está se sentindo pequeno, você está se sentindo menor do que todos, você está até sentindo que não presta, você está dando vozes para o mundo, aqueles que dizem, eu sabia que não ia dar certo, eu falei desde o início, eu sabia que isso não ia longe, eu sabia que não prestava. Hoje o que Deus está dizendo? O Senhor é contigo, homem e mulher valentes. Então esse contexto, Gideão, se você pegar no texto, você vai ver que Gideão se sentia o menor. Israel o via como mais fraco. Os midianitas nem sabiam quem ele era. Mas Deus o chama de Gibor. Ou seja, Deus fala com a identidade espiritual, não com a condição emocional. Deus já está olhando lá na frente. Deus vê o que ninguém vê. Deus chama o que ainda não existe como se já fosse. É como a passagem que a gente falou de Davi.
Davi é escolhido rei sem antes nem ter nascido. Não é que ele estava no ventre, ele não tinha nascido. Tem estudos que dizem que foi de 12 a 15 anos depois que Deus disse que já tinha escolhido o novo rei. Então entende, no texto, o que Deus fez com Gideão é exatamente isso. Gideão não era valente naquele momento. Ele estava com medo, escondido, pisando uvas no lagar para não ser visto. Mas Deus não falou com medo dele. Deus falou com o futuro dele. É o que Deus está dizendo. Ele não está olhando para a tua situação hoje, aqui sentado na igreja. Ele já está declarando o que você vai viver lá na frente. Ele já está vendo quem você vai ser. Ele já está te levando para o futuro. Ele está te colocando no propósito. E sabe o que o diabo está tentando fazer? Dispersar, te distrair. Nós ontem ministramos uma palavra aqui sobre andar na vinha. Sansão baixou a guarda e caiu. E é isso que o diabo está tentando fazer com você. Ele não tem pressa. Ele quer te manter no lagar o maior tempo possível, um lugar apertado, escondido, que ninguém te veja. Só que o que Deus diz hoje é: eu te vejo, eu te escuto, eu te conheço. Então entenda, Deus falou com o futuro. Deus chama o que Ele vai fazer, não o que o homem é no momento. Ele não está preocupado se você está com medo. Ele não está preocupado se você está sofrendo. Ele está vendo algo que você não consegue ver. Ele está vendo o que você vai se tornar. Entenda. A gente perde o shalom quando tentamos controlar o que não é nosso. Gideão escondia o trigo. E você esconde o quê? Emoções, medos, feridas, inseguranças, angústias, pressões externas. Entenda, shalom só entra quando o controle sai. E é tão difícil largar o controle, largar a direção, como nós já falamos aqui, Renine. É tão difícil você, tá bom, eu vou acreditar no que o Senhor está vendo. Eu vou acreditar na palavra que o Senhor falou para mim. Pô, mas, pastor, pensa comigo, pastor. Como é que vai ser se eu largar o controle? Meu, se assim eu no controle já está difícil, imagina se eu deixar. O shalom só vai entrar quando você abrir mão do controle. E é isso que Deus está tentando falar. A gente precisa parar de carregar o peso dos outros, pesos que nunca foram nossos e nem Deus pediu. Gideão carregava a dor de uma nação. E tem um monte de gente aqui carregando, sabe o quê? A dor de uma família inteira, um casamento sozinho, um ministério sozinho, uma empresa sozinho, guardando segredos sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é o Salvador, você é o salvo. Para de ficar carregando peso que não é seu. Para de ficar carregando responsabilidade que não é sua. Para de achar que você é aquele que foi crucificado na cruz. Você é quem se beneficiou disso. Você não é o Salvador. E tem muita gente que fica paralisado, fica em situações, porque fica querendo carregar coisas que não é sua, nem Deus mandou. Ai, pastor, mas eu me sinto responsável. Nós sabemos bem o que é sentir isso. E quantos preços nós pagamos por causa disso? Por carregar responsabilidades que não eram nossas. De assumir tarefas que não eram nossas. E o que Deus está dizendo hoje é isso: você não é o Salvador, você é o salvo. Não, pastor, eu já entendi, me encaixei em todos os 4 itens. Como que eu faço para restaurar o shalom? Entenda, Deus cura a sua identidade antes de curar o seu cenário. Tem muita gente que está em situações difíceis porque perdeu a sua identidade de filho, perdeu sua identidade de sacerdote, de mulher sábia. Então entenda, o texto diz o quê? O Senhor é contigo, homem valente. Antes de Deus te enviar, Ele primeiro vai te encontrar. Antes de Deus te usar, Ele primeiro vai o quê? Te curar. Porque pessoas curadas curam pessoas. Antes de Deus te levantar, Ele vai te alinhar e vai te restaurar interno. Então entenda,
Deus arranca a mentira antes de arrancar o inimigo. O maior inimigo de Gideão, se você ler, não era Midian, os midianitas, era um medo dentro dele. Deus sempre vence primeiro o que está dentro de você. Quando ele venceu o que está dentro do seu coração, os seus medos, os seus anseios, ele começa a transformar o que está fora. O problema é que nós vivemos do quê? Visual. Se eu não estou enxergando, eu não acredito. O que eu estou vendo é caos. Como que vem dizer para mim ir? Para mim tentar, para mim pôr o pé, para mim caminhar? Mas o que eu enxergo não tem nada a ver com isso que você está falando, pastor. Shalom. Homem e mulher valente. Deixa o shalom entrar. Deixa esse sentimento de preenchimento e reconstrução entrar dentro do seu coração. Deus quer te enviar, Deus quer te levantar, Deus quer corrigir a rota. Só que você não larga o controle. Você quer ficar permanecendo, porque a tua zona de conforto é ter o controle da situação na sua mão. Shalom é você entregar o controle e deixar Deus fazer. É você viver a palavra do domingo passado, Renine, com shalom. Porque não adianta, você largou, Jesus, qual foi o ato profético? Jesus abre a porta do seu carro, você está sentado, ele fala, vai para o lado, deixa eu dirigir. Aí você até deixou Jesus entrar, com menos de 1 quilômetro, 3 curvas fechadas, tu pulou para o banco, sai daqui, deixa eu de novo. Pelo menos eu sei chegar, pelo menos eu vou ter menos risco. Meu Deus, que curva mais fechada. Será que Jesus sabe dirigir mesmo? Shalom. Shalom não é ausência de uma curva fechada. Shalom não é tranquilidade. Entenda o que Deus está querendo falar conosco. Deus destrói o velho altar para te dar um novo começo. Gideão, o texto diz que precisou derrubar o altar de Baal. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está te convidando a derrubar o altar da autossuficiência, o altar da comparação, o altar do orgulho, o altar do medo, o altar da mágoa acumulada, da falta de perdão. Deus está convidando você hoje a destruir esses altares, para que Ele possa reconstruir um novo altar. O texto diz que até hoje, Yahvé Shalom, o altar está de pé e com o mesmo nome. Até hoje. Então entenda, o que o Senhor está querendo não é simplesmente fazer um altar de qualquer jeito. Ele quer fazer um altar que lá na frente todos ainda vão estar vendo. Yahvé Shalom. Esse foi um altar feito por alguém que se posicionou, alguém que tinha medo, alguém que se sentia fraco, alguém que por um momento estava escondido, mas um dia escutou a voz do anjo do Senhor e se posicionou, entregou o controle, fez, questionou, mas fez, se posicionou, derrubou os altares antigos, as dores antigas, parou de olhar para o Senhor com as lentes do passado e começou a olhar para frente, crendo na palavra que existe. Que tipo de altar você quer ser lembrado? Que tipo de altar você tem construído? Que tipo de altar tem te aprisionado? Gideão constrói um altar novo, como nós acabamos de falar, Yahvé Shalom. Esse altar não é um monumento, esse altar é um marco espiritual, que até hoje é o lugar onde Deus nos devolve a nós mesmos. É o lugar onde Deus alinha o nosso interior. É o lugar onde Deus recolhe e junta todos os nossos pedacinhos. Reconstrói aquilo que está quebrado. E se eu perguntasse para você, você saberia me responder? Aonde foi que você rachou? O que está tirando o seu shalom? O que está te desalinhando? O que está fora do lugar dentro de você? Ou mais, qual a mentira que você tem acreditado? Qual a mentira que tem te paralisado?
O que fez você ter que se esconder no lagar? O que fez você pensar que você é pequeno, menor, irreconhecível, fraco, imerecedor? Qual foi a mentira que você deu brecha para entrar no seu coração? Você não consegue? Você não presta? Você não é merecedor? Você é fraco, você é pequeno, você não vai dar conta. Qual foi a mentira que entrou no seu coração? Que fez com que você ficasse escondido, com medo, olhando o Senhor pelas lentes do seu passado, das suas dores. Entenda, hoje Deus quer devolver nós por inteiro. Hoje Ele quer tirar a gente do nosso esconderijo. Hoje Ele quer verdadeiramente nos recolocar no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Hoje Deus está nos chamando de volta pelo nome que Ele mesmo nos deu, não pelo nome que a dor está tentando te dar, a mágoa está tentando te dar, as mentiras do mundo está tentando te dar. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Nenhum levante de Satanás, nenhuma mentira, nenhuma seta enviada pelo inferno tem poder sobre a sua vida. Porque há poder no sangue de Jesus. Porque hoje Deus está dizendo Shalom. Hoje nós iremos reconstruir e construir um altar, Havé Shalom. Um altar que será lembrado não apenas como um monumento, mas como algo espiritual. Hoje nós precisamos decidir sair do lagar, escutar a voz do Senhor, fechar as lentes do passado, apagar as mentiras que estão sendo liberadas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Talvez tenha gente dizendo, esse casamento não dura mais um mês. Talvez tenha gente dizendo, essa empresa não vai durar no emprego, sempre troca de emprego. Parece macaco gordo, pura de galho em galho. Nunca fica no lugar. Isso aí nunca prestou. Sempre falei que não ia dar em nada. Hoje é a noite de você calar essas vozes. Hoje é a noite de você parar de ficar escutando essas besteiras. Porque o inferno não teme a sua força. O inferno teme o seu shalom. Porque o shalom não vai deixar você desistir. O shalom vai fazer você viver. O shalom vai fazer você alcançar o seu propósito. O shalom vai resgatar a sua identidade. O shalom vai te dar muito mais do que força. Shalom vai te dar certeza do final em meio ao processo. Shalom. Entenda, antes de Deus te mandar para uma guerra, Ele vai te curar. Deus não manda guerreiro para a guerra machucado, gente, ferido. Talvez é tempo de você recuar. É tempo de você descansar. É tempo de você curar as feridas. Você não está permitindo que Deus te cure. Você continua entrando em guerra dos outros. Você continua fazendo muita coisa pelos outros. E está esquecendo de você. Às vezes a gente é chamado para guerras, não para estar no pelotão de primeiro pelotão, segundo pelotão, terceiro pelotão. Às vezes nós somos chamados para a guerra para ser enfermeiros. E sabe onde que os enfermeiros ficam? Lá na tenda da enfermaria esperando. Porque se o enfermeiro foi para o campo de batalha, na linha de frente na guerra ele morre. E aí quando chegar os feridos não tem ninguém para cuidar. Deus está falando com pessoas, sai do campo de batalha e espera. Espera receber os feridos. Que esse é o teu propósito. Aí você vai cuidar, aí você vai curar, aí você vai tratar. O problema é que você está querendo entrar na guerra. E está correndo o risco de morrer. E aí não vai ter ninguém para cuidar dos feridos. Entenda, para de tentar ser forte. Para de tentar tomar conta de todo mundo. De resolver a vida de todo mundo. Tem gente que é casado, que já tem sua família, mas continua preso em responsabilidades, em pesos lá do irmão, lá do pai, lá da mãe, lá dos primos, lá da família. Eu não estou falando sobre abandono, querido.
Estou falando sobre peso, sobre guerra. Sobre a sua família. Sobre você. Tem gente que quer cuidar dos outros, mas não tem capacidade de cuidar nem de si mesmo. Tem gente que tenta curar um monte de gente e está todo ferido. Tem gente que tenta aconselhar casamentos. Vai olhar sua casa como está, querido. Ai, pastor, entrei num propósito pelo casamento do João e da Ana. Tomara que tenha nenhum Joano aqui. Vão dizer, pastor, está falando coisa de nossa casa. Não tem nenhum João e Ana casado aqui, nem em nome de Jesus. Não tem, glória a Deus. O João e a Ana. Aí eu falo, nossa, que bonitinho. Mas e tu já deu uma olhada para dentro de casa? Cadê teu marido? Cadê tua esposa? Como está seu casamento? Entenda o que Deus está querendo dizer. Somente pessoas curadas vão curar pessoas. Entenda qual é o teu chamado. Entenda qual é o peso que você deve carregar. Para de carregar peso dos outros. Para de assumir responsabilidade dos outros. Ah, eu vou abençoar. Quantas vezes fizemos isso? Estragamos tudo. Não era para abençoar nada. Aquele processo era necessário. Foi Deus que permitiu o processo. Aí vai os salvadores para tentar salvar. Então entenda, se coloque no seu lugar no reino. Se coloque no seu lugar cuidando da sua casa. Cuidando do seu propósito, do seu chamado. Antes de você pensar em entrar em guerra dos outros. Antes de você pensar em se colocar e carregar peso dos outros. Priorize isso. É isso que Deus está falando com nós. Como eu falei, o inferno não tem medo da tua força. O inferno não teme quem grita mais alto. O inferno teme Shalom. E como eu falei, Shalom não é ausência de luta, é presença de Deus. Quando Deus reconstrói por dentro, nada por fora vai conseguir nos destruir. Só que Deus só reconstrói aquilo que é permitivo, permissão. Entenda, quando Gideão ouviu Shalom, algo nele voltou ao eixo. A rachadura se fechou, a alma respirou, o futuro se abriu e ele reconstruiu o altar. Ou melhor, construiu o altar. Ele destruiu de Baal e construiu um novo altar. Então o que Deus está dizendo para você hoje? É noite de destruir os velhos altares. É noite de parar de acreditar em mentiras. Hoje é uma noite que você precisa decidir viver o novo de Deus. Não é ausência de guerra, é presença de Deus. Não é ausência de batalha, é certeza da vitória no meio da batalha. Não é fugir do caos, é o caos não entrar em você. Ah, pastor, mas então não vou ter o dia ruim mais. Não é sobre isso. Você vai ter o dia ruim. Você vai ter. Então entenda. Deus não nos chama pelo agora. Ele nos chama pelo destino que nós temos. Talvez você está dizendo assim, mas pastor, tu não sabe a situação que eu estou. Não tem sentido. Entenda. Antes de orar, eu queria declarar algo profético sobre você. Eu quero que você feche os seus olhos. Assim como Deus declarou sobre Gideão, nós acabamos de ler. Eu quero declarar sobre você. Quando Deus chegou naquele lagar, Ele não conversou com o homem escondido. Ele não falou com o medo, com a insegurança, com o trauma, nem com a versão quebrada de Gideão acreditava ser. Deus olhou para Gideão e falou com a versão dele, que ainda não tinha nascido. Deus não chamou pelo presente, Deus chamou pelo destino. E eu quero declarar esse chamado que diz: Gibor, homens e mulheres valentes. Deus está chamando homens e mulheres valentes. Gibor, Gibor, Shalom. Deus está chamando homens e mulheres
Mas pastor, eu não me sinto valente. Gideão não era valente naquele dia. Naquele dia ele tremia de medo. Talvez você está tremendo de medo pela situação que você está vivendo. Você olha e não sabe o que vai acontecer. Você está na dependência de pessoas, de situações. Naquele dia Gideão duvidava. Naquele dia ele questionava tudo. Ele disse: se você é Deus mesmo, por que você deixou eu passar por isso? Talvez você está questionando às vezes o Senhor: por que você me deixou passar por isso? Você está duvidando que as palavras vão se cumprir. Mas se fosse para cumprir, já teria cumprido. Já faz tantos dias, tantas semanas, tantos meses, tantos anos, e a palavra não se cumpre. Você já questionou o Senhor? Será que foi Deus que falou? Ou foi o homem? Será que eu tomei a decisão correta? Eu e a pastora Nayara temos a palavra de ter a Sara. Já faz 3 anos. Nós já questionamos várias vezes. Mas várias vezes. Daí Deus vai lá e levanta umas irmãs aqui nessa igreja, que eu não vim para orar, para sonhar tanto. Pastora, tive um sonho lindo com a senhora. Você estava barrigudinha no altar, anuncia. Dão até data. Deram data na última vez, né, amor? O profeta entregou data. Não sei se a profeta está aí. Está aí a profeta? Não está aí? Pastora, deu até... Ah, não está. Deu até a data que ela viu, a pastora, anunciando a gravidez. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos 3 anos recebendo palavras e confirmações. E aí eu e a pastora, esses dias nós paramos para pensar assim. O Rafa fala muito isso. Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Você imagina se a Sara já tivesse chego no meio desse turbilhão todo. Às vezes a gente quer acelerar a promessa, mas a gente não está pronto para viver a promessa. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Se não chegou a palavra ainda, porque não é tempo dela chegar. Porque Deus está te preparando, Deus está construindo o ambiente, Deus está fazendo as coisas no tempo dele. Eu creio que nós vamos anunciar no altar da igreja a gravidez da Sara. Você acha que eu não questiono? De vez em quando eu entro numa briga terrível com Deus. A Nayara fala que eu sou louco. Se vocês verem eu falando com Deus, irmãos, vocês talvez muda de igreja. Ai. Mas hoje eu entendo que se a promessa não chegou, é porque não é tempo da promessa. Deus não está atrasado. O que Deus quer fazer é o sobrenatural. Deus não se atrasou e Lázaro morreu. É que Ele queria fazer algo que Ele não tinha feito ainda. Entenda, você está querendo talvez que Deus cure um cego ou um paralítico, e Deus fazia: não, vou fazer o que eu nunca fiz. Eu já multipliquei vinho, já fiz cego ver, fiz paralítico andar. Só que eu nunca fiz ninguém voltar à vida. Lázaro, sai para fora e anda. Entenda, você está querendo acelerar a promessa. E aí, como a promessa não está acontecendo, você entra no lugar e se fecha. E aí a circunstância interna te paralisa. Aí as vozes do mundo, aqueles que apontam o dedo, que te criticam, ganham força, ganham valor. E você para de escutar quem você tem que escutar. Você para de ouvir as vozes que você tem que ouvir, para ouvir as vozes da circunstância, as vozes do mundo. O que Deus está dizendo para nós hoje é tempo de shalom. É um chamado dos céus, Gibor, homens e mulheres valentes. É um tempo de nós nos posicionarmos. Porque nesse texto eu entendi um segredo espiritual. Algo que falou muito comigo. Deus chama a versão restaurada antes de restaurar. Ele já está te chamando de um jeito que tu se olha e fala: oh, Deus, tu está errando, irmão. Olha a minha situação. Estou quebrado, destruído. E Deus está te chamando valente, vencedor, próspero, família abençoada. Uma família abençoada, como minha casa está ruindo. Deus está vendo o que você ainda não está vendo. Deus está te chamando daquilo que você vai ser, não do que você está sendo agora. O que Deus está falando conosco hoje, Ele dá nome ao futuro antes de curar o presente.
Ele já escreveu o seu futuro. Basta você aceitar o shalom nessa noite. Basta você entender o que Deus está falando com você, o que Deus está falando ao seu coração. Entenda, Deus chama o que será, não o que está sendo agora. É o futuro, Ele já viu. Acredite, creia, a palavra está de pé. Assim como Deus fez com Gideão naquele lugar. Hoje Deus está chamando cada um de nós. Deus não está falando com a nossa ansiedade, Ele está falando com o nosso propósito. Deus não está falando com a nossa dor, Ele está falando com a nossa promessa. Deus não está falando se nós estamos cansados, com o nosso cansaço. Ele está falando com o que Ele já viu que será. Não é talvez. Não é será que Ele esqueceu, está demorando. Não, será. Você será vencedor. Você será feliz, você será próspero, você será restituído. Você será levantado. O inferno perdeu, querido. O inferno não tem mais poder. Deus te trouxe hoje aqui para declarar sobre a sua vida Shalom, Gibor, homens e mulheres valentes. Ele está te chamando por algo que talvez você não se sente agora, mas Ele está dizendo, será, vai acontecer. Já aconteceu no mundo espiritual. Aquilo que está selado na terra, está selado no céu. Em ambientes proféticos, palavras viram decretos. Entenda, Ele te chama valente, mesmo que você esteja se sentindo fraco. Curado, mesmo que ainda doa. Restaurado, mesmo que ainda haja rachaduras. Livre, mesmo que ainda você se sinta preso para lutar. Inteiro, mesmo que você esteja totalmente destruído e quebrado por dentro. Você está entendendo? Ele já está profetizando que você é valente, curado, restaurado, livre, liberto, feliz, consagrado. Oh meu Deus, tem 2 crentes nesse lugar, não é possível. Ou tu está muito quebrado que não consegue acreditar. Esse é o problema. A gente precisa acreditar nas palavras que existem sobre a nossa vida. Assim como Gideão. Talvez muitos de vocês entraram aqui hoje se escondendo, se diminuindo, carregando pesos que não eram seus. Pastor, eu estou tentando sobreviver. Bem-vindo ao time. Também estou tentando. Você até está funcionando, trabalhando, acordando, mas está ferido, cansado, exausto, com sentimento de desistência. Entenda o que Deus está dizendo. Eu estou chamando você pelo que eu coloquei dentro de você, não pelo que a dor fez com você. Talvez tenha pessoas que está doendo tanto, que não tem nem vontade que comece um novo dia. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Entenda, hoje é noite do Shalom de Deus. Ele te chama inteiro antes de te tornar inteiro. Ele te chama valente antes de você agir como um valente. Ele te chama pelo destino antes de você enxergar o caminho. Assim como Gideão saiu do lagar diferente, hoje Deus quer que você saia desse culto completamente diferente. Fique de pé no seu lugar.